Olá, tremembenses! Tudo bem com vocês? Começa agora mais um programa Tremembé em Ação. Hoje a gente está aqui com Paulo Chiaramonte. Ele é formado em Estudos Sociais e já foi professor de História. Tudo bem, Paulo? Tudo ótimo nessa fria manhã, Sim. último dia de junho. Invernão já, né? Exato. Paulo, antes da gente falar sobre a estação, eu gostaria de saber também um pouquinho da sua vivência, a sua vida aqui em Tremembé. Como que é a sua relação com a cidade? Bem, eu sou tremembéense e amo ser tremembéense, gosto muito daqui. E sempre, naturalmente, gostei muito de história. Desde criança, naquela época não tínhamos uma biblioteca, nada, eu ia a Taubaté para poder ir a uma biblioteca, para poder estudar sobre egípcios, gregos, enfim, história geral, né? E depois, mais tarde, acabei sendo professor de história, me formei. E um dia um amigo me convidou para escrever num jornal que foi editado aqui em Tremembé por 5 anos, chamado Sul Paraíba. Ele falou assim: eu queria que você escrevesse para mim sobre a história de Tremembé. E eu fiquei assim meio surpreso e acabei dizendo não. Falei, não vou ter tempo, tem muita coisa, eu trabalho, dou aula, enfim. Aí ele falou assim para mim: você podia escrever o primeiro número? Acabou acontecendo que eu fiquei 5 anos escrevendo. E cada vez descobrindo mais e mais coisas desse cantinho aqui do mundo, né? Tremembé é uma cidade pequena, mas cheia de histórias. Cheia. E muitas coisas muito lindas que já aconteceram por aqui, né? Sim. E aqui um dos maiores pontos turísticos da cidade é a estação, né? Exatamente. Eu gostaria que vocês falassem para mim, contassem um pouquinho da história da estação ferroviária. Ah, sim. A Central do Brasil, logo após, passou a ter esse nome depois, quando o Brasil se tornou uma república em 1889. E a Central do Brasil fazia uma ligação entre o Rio de Janeiro e São Paulo. O Rio era a capital do Brasil e São Paulo, que era a província mais próxima, né? São Paulo e Minas Gerais. E ela fez esse trajeto, que é o trajeto principal. Depois desse trajeto principal, atendendo a interesses econômicos, então ela criou algumas variantes. O que é uma variante dentro de uma estrada de ferro? É quando a estrada faz alguns desvios, pensando economicamente, e aí acaba indo para cidades secundárias, para poder, enfim, por lucro, né? Atender aquela cidade, enfim. E foi dessa maneira que foi decidido passar uma variante por Tremembé. Mas não foi assim que eles descobriram que Tremembé podia ser economicamente viável. Não foi assim. Em 1904, foi fundado aqui em Tremembé um mosteiro, o Mosteiro da Trapa, que é um ramo dos beneditinos. É uma ordem muito severa, mas eles trouxeram para cá, desde que aqui se instalaram, um progresso muito grande para a cidade. É assunto, com certeza, para uma próxima ocasião. Mas o diretor-geral da Trapa era Dom Chotar. Logo que eles aqui começaram os trabalhos, eles começaram também a introduzir aqui em Tremembé
no Brasil, primeira vez foi aqui, o plantio de arroz de várzea, que acabou se tornando, ou tornando Tremembé um dos maiores produtores brasileiros do alimento, do arroz, naquela época, né? Sim. E aí, a partir disso, Dom Chotar era muito conhecido, ele acabou indo para o Rio de Janeiro e entrando em contato tanto com o presidente, que era o Marechal Hermes, como com o presidente, ou melhor, o diretor da Central do Brasil, que era o Dr. Paulo de Fronten, e conseguiu convencê-los que valia a pena uma variante que passasse aqui pela cidade de Tremembé. E ele conseguiu. E tanto que em 1914, dia 26 de julho de 1914, foi inaugurada aqui a estação. Você veja, sair de Tremembé e ir a Taubaté, hoje parece uma coisa tão simples, né? Uhum. Mas era uma aventura. Não havia tantas ligações. Sim. E nem havia tantos meios de transporte, né, como nós temos hoje. E o que acontece é que quando foi inaugurado aquela variante e o trem passou por aqui, é como se você tivesse pego um coração que está talvez ali sem vida e irrigasse. Porque Tremembé, a partir dali, explodiu, começou de fato a ser aqui a central do Brasil, ou aqui a estação, passou a ser o centro da cidade. As pessoas vinham aqui até para ver o trem passar, e até havia o costume de, aos domingos, depois da passagem do trem, os casais aqui, as famílias vinham para cá para, inclusive, namorar, né? Uhum. Era um ponto de encontro. Virou um ponto turístico muito fácil, né? Muito. E aí aconteceu o seguinte, que Tremembé começou a encaminhar para a cidade de São Paulo muita coisa que era produzida aqui, como o arroz da Trapa, depois tinha muito leite, tinha muito carvão. A partir de 1914, quando foi inaugurada, a cidade de São Paulo ainda não dispunha, ou o Brasil não dispunha ainda de gás de cozinha como a gente tem hoje. Uhum. Bujões liquefeitos, né? Então o que se usava naquela época eram o carvão vegetal. E aqui em Tremembé a família Iori é que era responsável por trazer, era tudo colocado aqui. Havia atrás dessa estação aqui, havia um depósito. E ali ficava também, então, essas sacas de carvão. Também saía daqui muito gado. Onde hoje é a rodoviária, era o local onde se fazia o carregamento de gado, né? O trem era específico para essa finalidade. Você tinha também palhões. Palhões eram um produto que era fabricado aqui em Tremembé, que era uma espécie de engradado. Esses de plástico para garrafas, como tem hoje, não existia naquela época. Então era feito esses palhões eram um produto que servia para, às vezes, de engradado. Uhum. E também o correio. Começou a passar por aqui o correio. Então veja, diariamente cartas, objetos saíam de Tremembé e chegavam a Tremembé. Não era como hoje que o correio sai entregando, não havia, eu não sei, nem sei lhe informar exatamente aonde era o correio naquela época, mas sei que as pessoas iam até o correio para poder ver se tinha chego carta para eles, correspondência ou qualquer outra coisa. Por aqui também
as pessoas chegavam na cidade de mudança e também saíam. As mudanças também eram tudo feito pela variante. E o principal, dia 6 de agosto, essa estação aqui era pequena para a quantidade de romeiros que já naquela época, no começo do século passado, vinham para Tremembé para o culto do Bom Jesus. Era muita gente, mas era como o trem, então era o único meio de transporte, era ele que ficava super lotado de pessoas que vinham para cá com essa finalidade. Ou seja, se tornou a aorta da cidade, né? E a ferrovia, além de ser ponto turístico, de ter se tornado ponto turístico, você falando agora, ele também gerou muita renda para a cidade, com certeza, né? Com certeza. Tremembé passou a ter uma nova vida. Uma vida que eu falei, um coração que não estava batendo e de repente começou a bater exatamente com a chegada da ferrovia. Sim. Uma pergunta que eu queria fazer sobre a variante, a Engenheiro Cotrim. Por que ela foi desativada? Bem, o que acontece foi o seguinte. Em 1947, a trapa já tinha sido desativada, os monges já tinham retornado à França e houve um certo declínio da influência de Tremembé e Tremembé não conseguiu. Você veja que a partir de um certo momento as ferrovias começaram a diminuir. O Vale do Paraíba, que era no final do século XIX, começo do século XX, era o centro econômico do Brasil por causa do café. A partir de 1929 teve a decadência, porque houve o crack da Bolsa de Nova York, as vendas caíram muito, cidades inteiras foram desaparecendo. Monteiro Lobato escreveu depois sobre cidades mortas, né? Sim. E aí algumas variantes já não tinham mais tanta importância. E como não eram lucrativas, então a Central do Brasil resolveu eliminar algumas dessas variantes. E Tremembé caiu também na lista das variantes a serem eliminadas. Mas se tornaria exatamente aquele ponto de ruptura que trouxe tristeza, muita tristeza para a cidade toda. Então, para que a cidade não ficasse completamente sem a possibilidade de utilizar o trem, foi criada uma estação chamada Engenheiro Cotrim, mas era fora da cidade, era quase próximo a Pindamonhangaba. Passava por fora, Por né? Por fora. E aí o que acontece é o seguinte, a variante, ela não, lá, mesmo essa estação, ela se mostrou não houve retorno econômico. Sim, foi pouco rentável. Pouco rentável. Então aí foi eliminada de vez. Ela durou, acho que não durou nem um ano exatamente, e daí ela foi eliminada. Ou seja, nós passamos de fato a ter o fim da passagem da variante da estrada de ferro aqui pela cidade de Tremembé. Então esse foi o motivo da Cotrim ter sido desativada também. Veja que a estação, depois disso, toda essa área aqui na Central, hoje a rua lá Maria do Carmo Ribeiro, Madre Maria do Carmo Ribeiro, e aqui a Tancredo Neves, era o antigo leito da estrada de ferro. E ficaram totalmente abandonadas, porque pertencia à estrada de ferro central do Brasil. E aqui a estação também foi ficando abandonada.
Tanto que os outros prédios que tinham atrás acabaram sendo demolidos. Havia uma plataforma para entrar um trem, né? Como eu falei para você, o depósito. Aos poucos foi tudo sendo destruído. Mas a estação aguentou firme. Não só a estação, como a casa da pessoa que era responsável aqui pela estação, né? Que hoje está aqui sendo preservada junto com a estação. E só mais tarde, quando então o prefeito da época, 1970 ou depois disso um pouco, comprou todo o leito carroçável e mais a estação, é que ela passou novamente a ser integrada aqui à nossa realidade, né? Aqui na frente passava uma rua, você vê que hoje ela está no centro de uma praça, que hoje chama-se Geraldo Costa, mas naquela época tinha o nome de Paulo de Fronten, que era a pessoa que construiu, então aí o engenheiro responsável pela construção dessa ferrovia, né? Ou melhor, da estação. Paulo, eu gostaria de saber você, como tremembeense, o que a estação significa para você? A estação, como outros pontos aqui da cidade, significa lembrar de um passado que já foi muito importante aqui para a cidade, né? Lembrar que foi muito importante para muitas pessoas que aqui, algumas ainda vivem, muito velhinhas, mas ainda vivem, e ainda se lembram, né? E ela me remete a um futuro. Eu vejo o passado que remete ao futuro. Porque eu vejo que Tremembé continua, não importa se vagarosamente ou não, ela continua crescendo como cidade, evoluindo. E ela está aqui como um marco para dizer para nós, olha, vai em frente, que até aquilo que parecia impossível. Ela foi o primeiro passo para Tremembé crescer, né? Foi. Ai, muito lindo. Algum tempo atrás, eu costumava me sentar aí num desses bancos da praça com uma senhora que morava aqui próximo, chamada Zenaide Polastrini. Ela bem de idade, acho que já faz bem mais de 10 anos que ela faleceu. E às vezes eu encontrava com ela aqui, ela estava sentada, quietinha, com o olho fechado. Eu perguntava assim, dona Zenaide, tá dormindo? Ela falou assim, não, Paulo. Eu fecho os olhos e escuto o apito do trem. Ai, que legal. Tão vivo foi, sabe, todo aquele período, importante para a vida dela, para a vida de Tremembé, que ela quietinha, ela falou, eu fecho os olhos e eu ainda escuto o apito do trem. E ainda é uma lembrança que ela tem extremamente viva, né? Era bastante viva. Sim. E devagar vai se apagando, porque como ela, tantos faleceram, mas fica aqui a estação como um marco vivo desse nosso momento aqui, do momento dessa história de Tremembé. Muito legal. E agora, só para terminar, queria dizer, né, que cada vez mais ela está se integrando, porque há muitos shows que são feitos aqui, muitas festas, muitos eventos, né, que sempre tem aqui a estação como palco. E isso eu acho maravilhoso. Sim. Muito obrigada, Paulo. Eu gostaria de uma última pergunta. Se tem alguma curiosidade que você não tenha falado pra gente sobre a estação que você queria falar, que você acha interessante pra gente. Conto. Pode contar pra gente. Olha, uma ocasião, o Dr. Paulo de Fronten veio visitar a cidade. Ele foi inclusive homenageado na Câmara Municipal
E lá ele inclusive reconheceu, nós temos isso por escrito, evidente, né? Reconheceu o papel do Dom Chotar para trazer a estação para cá, né? Para efetivar a presença da variante aqui em Tremembé. E naquela ocasião, ainda era o primeiro prefeito de Tremembé, o senhor Antônio Lourenço Xavier. Ele gastou em valores de hoje, fez uma festa de mais de R$1 milhão. Caraca. Na época, 12 mil contos de réis. Eu não sei o que exatamente foi essa festa, porque eu não encontrei ainda nada em nenhum lugar o que foi essa festa, mas deve ter sido algo que mostrou de fato a importância daquele evento ou da passagem da variante aqui pela cidade. Muito legal. Obrigada, Paulo, pela sua presença. Muito obrigada por ter falado um pouquinho mais sobre a estação pra gente. Eu acho que é muito importante todos os tremembenses, todas as pessoas do mundo, a gente saber um pouquinho mais da nossa cultura, um pouquinho mais da nossa cidade. Então, muito obrigada por ter agregado isso aqui pra gente, tá bom? Obrigado a vocês. Bonito trabalho que vocês estão fazendo. Estou gostando muito. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. O programa chegou ao fim. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar o vídeo. Não esqueçam também de nos seguir nas nossas redes sociais oficiais que vão aparecer aqui na tela para vocês. Espero novamente que vocês tenham gostado. E falem pra gente dicas de pessoas que vocês querem que apareça aqui, tá bom? Um beijo e até o próximo programa.